Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 12 de outubro de 2020, 10 horas da manhã, e como todas as manhãs, nós temos trazido no nosso Café com o Evangelho um convidado ou uma convidada muito especial para que possamos juntos aprender com seus exemplos de vida, virtualmente, ou melhor, espiritualmente, vibratoriamente. Ele já se encontra aqui conosco, mas aproveitando, saudando com um abraço muito carinhoso os nossos amigos que já estão chegando. Bom dia, Janete, bom dia, Pedro, bom dia, Celi, bom dia, Marli, bom dia, Dani, bom dia, Manuel Barbosa. Seja muito bem-vindo, Manuel, ao nosso Café com o Evangelho. Uma alegria estarmos nessa manhã, todos juntos, aproveitando esse feriado e aproveitando o início da semana, segunda-feira. Geralmente trazemos um convidado e às vezes esse convidado passa a semana toda. Quem tem nos acompanhado frequentemente, bom dia, Arnaldo. O Arnaldo está desejando bom dia, my friends. Tenham uma semana maravilhosa e que Deus abençoe a todos. 1000 beijos e abraços para todos. Obrigada. Obrigado, obrigado. Bom feriado aí também para você. É Columbus Day. No Columbus Day, Arnaldo, diretamente de Boston para o Brasil. Que bom, Arnaldo. Um abraço para a Eudócia, para toda a família. Mas o nosso, como estávamos dizendo, nós sempre trazemos um convidado na segunda-feira, geralmente na segunda, e ele passa a semana conosco. Nós já víamos, quem tem nos acompanhado, nós fizemos um passeio de carruagem, de trem, de navio a vapor, percorremos toda a Europa, depois nós fomos aos Estados Unidos e agora deu saudade de voltar novamente para o Brasil. Então agora estamos aqui esta semana com um convidado com sangue italiano, mas que nasceu em terras tupiniquins. Nosso convidado, ninguém mais, nada menos do que um paulistano de descendência italiana, como a Leila disse. Ele nasceu, Carmine Mirabelli, em Botucatu, São Paulo, a 2 de janeiro de 1889, o ano em que nos tornaríamos repúblicas, deixando o império para trás. Eu não sei, os queridos amigos que nos acompanham, e nós temos os amigos dos dois planos da vida, porque vêm sempre para compartilhar também conosco, mas se vocês já ouviram falar de Carmine Mirabelli. Carmine Mirabelli será o nosso convidado que ficará conosco durante esta semana. Então, Carmine, mais tarde, ele próprio mudaria o seu nome, devia ser permitido, né? Porque aconteceu por Carlo, porque ele achava que Carmine seria o diminutivo de Carmen, Carmen, nome feminino. Ele achou que não combinava com ele, mas passou para nós como sendo Carmine Mirabelli. É um médium brasileiro, como não poderia deixar de ser, né? Considerado como um dos maiores médiums, e isso é importantíssimo, um dos maiores médiums de efeitos físicos do mundo. Além das frequentes levitações, já falamos, né? Falamos exatamente sobre as levitações famosas do escocês Douglas Home, e também Carmine Mirabelli, que as reproduzia. Mas, além disso, ele materializava objetos e pessoas desencarnadas.
Até aí vocês não devem estar sentindo novidade nenhuma. Muito bem. Mas, como a Leila disse, então deixamos terras estrangeiras e agora vamos passear pelo Brasil. Mas quem foi Carmine Mirabelli? Ele foi o primeiro filho primogênito de Luigi Mirabelli, que era um pastor protestante italiano, e de Cristina Scacciotto Mirabelli. Scacciotto. Bonito, né, esse nome, né? E os dois, os pais do Mirabelli, ambos eram imigrantes italianos, radicados no Brasil, e, diferente de muitos que nós temos visto aqui, Carmine Mirabelli, Carlo Mirabelli, ele nasceu num berço favorecido pela fortuna. O início da sua vida, a infância, a adolescência, foi uma vida, não foi aquela vida de sofrimento, de privações, de sacrifícios. Foi uma vida tranquila em termos financeiros, materiais. Sim. Por exemplo, ele descendia de uma ilustre família da Itália e, entre outros, tinha um tio seu, que é um comendador, Giuseppe Mirabelli, portanto irmão de seu pai, e que, desencarnando em Mar del Plata, na Argentina, deixa os seus bens para o Luigi, o seu pai. Uma fortuna pequena, para se ter uma ideia de grandeza, era da ordem de 400 contos de réis. Na época, uma fortuna apreciável. Já teve alguns ensaístas que fizeram um cálculo desse dinheiro, daria em torno aí de uns 5 milhões de reais hoje. Olha, uma pequena fortuna, né? Já dava para dar uma equilibrada no orçamento, Não, né? sem dúvida. Agora, alguns biógrafos falam de Carmine ser o primogênito e depois ter tido uma irmã 2 anos depois. Mas outros falam de mais irmãos que o Carmine teve, o Mirabelli teve. E realmente, naquela época, se tinham muitos filhos. A minha avó teve 18 filhos. E o pai do... Sua avó está ficando famosa no canal, hein? Então, e o pai do Mirabelli, segundo outros biógrafos, também teve algumas como é que se diz? Quando é 5, eles chamam o quê? Não, ele teve algumas dezenas, né? Algumas dezenas, né? Mas como? Roberto, como dezenas de filhos? 28. Então você já tem 2 dezenas, mais 8, 28 filhos. Então, mas aí, como a Leila disse, foi bafejado pela fortuna. Então, o Carmine Mirabelli, o nosso convidado, não teve muitas dificuldades financeiras nos primeiros dias, né? Agora, o Carmine Mirabelli, como é que foi os estudos dele, mas Leila? voltando só um pouquinho, porque o pai também dele era um pastor, mas ele era um homem, assim, tinha um coração muito bom, era um homem muito generoso. Ele era um pastor da igreja luterana e, com isso, ele teve essa prole de 28 filhos, cuidou, educou os filhos. Era complicado, né? Fiel seguidor dos textos bíblicos, crescei e multiplicai-vos. Né? Mas então, o que você ia dizer? Então, eu dizia que você deveria continuar, mas tudo bem, já que passou a bola para mim, continuo eu. Então, ele, o Carmine Mirabelli, fez os seus primeiros estudos, foi chamado fundamental e médio, né, em 3 grupos escolares. No primeiro, o grupo escolar Cardoso de Almeida, foi na sua cidade natal, Botucatu, ainda no Colégio São Luís, na cidade de Itu, por enquanto continua em São Paulo, né? E no Colégio Cristóvão Colombo, já na capital, São Paulo. Então fez uma regular carreira como estudante, né? No ensino básico. Mas aí ele estudou também, Leila, com professores particulares. Então vamos fazer o seguinte, olha, vamos explorar a inteligência desse garoto, né? Antes dele entrar para esse colégio São Luís, que era um colégio afamado, muito conceituado em Itu,
dirigido por padres, aí ele estuda também com esses professores particulares. Mas no colégio de Itu acontecia um fato assim, muito interessante, né, Roberto? Sim, são fatos ditos paranormais, alguns chamavam à época poltergeist, nossos velhos fenômenos mediúnicos conhecidos, né? Então, o que ocorreu? Um dia, o jovem Mirabelli, ele passou a dissertar em latim. Assim, do nada, dissertando em latim, o idioma que ele próprio ignorava e que a classe sabia, e sobre o tema evolução e involução. Não é coisa pequena, né? Além de ser um tema complexo, ainda em outro idioma, que é o idioma latim. E o fato acabou por obrigá-lo, né? Naturalmente ele foi convidado, né, gentilmente. Olha, faz o seguinte, está assustando aí as crianças, tumultuando as aulas. Era um colégio dirigido por Isso, padres, está né? convidado a sair do colégio. Mas aí, neste mesmo colégio, começariam as primeiras manifestações através de sua mediunidade e que mais tarde, literalmente, abalançaria as estruturas do mundo, apesar do mundo já tão batido por fenômenos mediúnicos. Nós estamos falando aí do final do século XIX e início do século XX. E na Europa já fervilhava esse fenômeno, como temos falado, né? Mas ele, nesse episódio, né, quando ele começa a fazer essa dissertação em latim, ali foi o momento das primeiras manifestações da mediunidade dele, que logicamente ele não compreendia o que estava acontecendo, muito jovem. Os padres também não compreenderam, ficaram assustados e convidaram ele foi obrigado. Fazia uma leitura rasa, foi obrigado né? a deixar o colégio. Os padres compreendendo, fazendo uma leitura rasa, isso está endemoniado. Mas como o exorcismo não resolvia, então ele foi gentilmente convidado a deixar o colégio. Exatamente. Agora, nessa altura, Leila, os seus pais haviam sofrido sérios reveses e perdido quase toda a fortuna. Porque as fortunas, gente, elas não são duradouras, não são eternas, né? Elas mudam de mãos, elas não são sendo bem geridas e às vezes tendo uma demanda muito grande. Falamos de uma pessoa que teve lá 28 filhos. Naturalmente, como Mirabelli foi o primogênito, nascido no ano da proclamação da República, então ele ainda no colégio, o pai ainda não tinha completado a tarefa quanto a sua prole. Muitos filhos viriam depois. Mas aí então, não podendo continuar os estudos, ele resolveu, Mirabelli, transferir-se para a capital de São Paulo. Ou foi com o próprio pai? Leila, acho que foi só, né? Ele foi, segundo os biógrafos, dá a entender que ele foi só, que era para não ficar pesando, né? Assim, na família. Ele já era um adolescente e ele vai em busca já da sua independência para poder aliviar um pouco, né, o peso ali dentro da família. Ele, como filho mais velho, isso acontecia muito, como até hoje acontece. Mas aí em São Paulo, então, ele foi como estudante, mas procurou também uma renda, né? Uma fonte de renda. E aí ele procurou, através de um amigo, ele foi colocado, né? Ou seja, empregou-se na companhia de gás. Ele era uma pessoa assim, era um jovem muito inteligente, muito ativo, sabia fazer, tinha simpatia, fazia bons relacionamentos, e isso ele conseguiu, através desse amigo, essa colocação na companhia de gás. Na época era uma companhia muito bem conceituada, porque... E ainda hoje é. Né? O gás era muito utilizado, não só para a alimentação, para a cozinha, mas ele era utilizado também para a iluminação pública. E isso daí abriu também assim um pouco as portas
pro Mirabelle, porque ali ele foi aprendendo com como que se geria aquilo tudo, e ele, como era uma pessoa, um jovem assim, de visão, ele procura aproveitar aquilo que ele está adquirindo ali de conhecimentos e vai em frente. E aí, Roberto, o que ele faz? Então, o sistema de iluminação a gás, ele utilizava um dispositivo que ele chamava de camisa, que era para ampliar o foco luminoso desses lampiões. E ele, já com essa visão que a Leila acabou de citar, então ele o que faz? Ele amplia as suas atividades. Viaja para a Alemanha, e aí certamente a serviço da companhia de gás, mas ficou só nisso? Não. Dentro de sua especialidade, ele realiza altos negócios. Então ele aí já não vai como um funcionário de baixo escalão, porque ele também tinha uma outra visão empresarial que desdobrar-se mais tarde, como veremos. Então ele trouxe para São Paulo novos e modernos equipamentos, chamadas camisas automáticas, para os referidos lampiões, os quais lhe renderam bom dinheiro, permitindo-lhe recuperar um pouco a fortuna de seus pais. Ele tinha uma visão, né, de futuro, era uma pessoa que não ficava parado no tempo, nem ficava chorando sobre o leite de derramado, porque ele podia ficar ali, ai caramba, eu que vim de um berço tão favorável, agora essa dificuldade. Não, ele correu atrás e conseguiu com isso ir abrindo caminhos diferentes. Mas, Roberto, vamos aproveitar, ver se mais algum amigo já chegou, para que a gente possa aproveitar. O Pedro colocou, graças a Deus, inventaram a televisão. Pedro, verdade, 28 Pedro. Filhos. O Pedro se manifesta assim. Quem mais está dizendo aqui? Vamos ver. Pode mais rápido. O Arnaldo aqui também cumprimentando a Sueli, cumprimentando o Daniel, a Sueli desejando um bom dia para toda a família, a Eudócia dizendo assim, bom dia, queridos amigos, um feliz dia das crianças e um bom dia muito abençoado de Nossa Senhora para todos, que assim seja. Porque, na realidade, Nossa Senhora, Maria, mãe de Jesus, ela, de acordo com os lugares, ela é conhecida por mais de 1000 nomes diferentes. É interessante, né? Maria, mãe de Jesus, mas ela tem mais de 1000 denominações. E hoje ela é denominada, né, Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Bom dia, Fátima. Que bom que a Fátima está aqui conosco. A Eudócia dizendo, o nome do meu tio, Carmine Rocco. A minha mãe, irmãos e minha avó nasceram na Itália mesmo. Então a Eudócia tem sangue italiano. Ascendência, né? Italiana. Sangue italiano. Deve gostar de comer um macarrão, uma boa pizza. O Pedro diz, graças a Deus inventaram a televisão, 28 filhos. E o Arnaldo diz, Pedro... 28 filhos? E o Arnaldo diz, Pedro, meu pai teve 8 filhos. Não tinha nem rádio, nem TV. É verdade. Mas, voltando aqui... Olha, só um adendo, porque hoje é o Dia das Crianças também, né? Mas por que é o Dia das Crianças? Não sei. Agora, dizem que depois de determinada idade a gente volta a ser criança, né? É verdade. Eu me descobri como criança um dia desses, Leila. Ah, é? Eu fui a um laboratório fazer um exame de sangue, né? Para análise e tal. E a técnica, na hora que foi buscar a veia, eu tenho que encontrar uma veia bem calibrosa, né? Eu não sei se ela estava receosa, eu sei que ela falou, não, mas sua veia é de pequeno calibre. Eu vou usar uma agulha de criança. Aí eu fiquei feliz, falei, nossa, eu voltei a ser criança, que bom. Então vamos por aí. Gente, deixa de conversa mole, vamos voltar ao nosso convidado. Mas é muito bom. O Mirabelle, ele casou-se em 1911, casou jovem, com 22 anos, e em 1913
ele ingressou na Companhia de Calçados Clark. Ele sai da empresa de gás e ele vai para essa Companhia de Calçados Clark. E ali ele tinha, assim, como sempre, era um rapaz bem desenvolto, sabia trabalhar, sabia criar Um ambiente de negócios, né? Era um bom vendedor. Um bom vendedor. E ele foi promovido a subgerente da empresa, daquela firma de calçados Clark. Mas em seguida, o que acontece? Aí começou a acontecer umas situações meio estranhas. Começaram a irromper os inusitados fenômenos que deixou todo mundo em polvorosa. Mas o que aconteceu? Polvorosa é a mesma coisa, deixou muito assustados, né? Mas o que acontece aí então isso é interessante. Situação? Você imagina ele como vendedor, então ele está ali atendendo uma cliente, geralmente mulher, porque o homem experimenta um ou dois e está resolvido. Mulher experimenta uma dúzia e fala, olha lá, talvez nem leve um. Mas acabava com ele, como era bom vendedor, como dissemos, acabava comprando. Só que acontecia o seguinte, a mulher fala assim, olha, mas uma cliente hipotética, né, fala, olha, mas isso daí eu não gosto porque ele está me apertando assim, ou então o salto é muito baixo, eu queria um pouquinho mais alto, mas não aquele salto agulha, vai por aí. Então, e que ele imaginava, bom, então já que ela está reproduzindo, descrevendo o que ele quer, que ela quer, então ele, com o seu pensamento, reproduzia o par de sapato, saía da prateleira e vinha parar ali do lado, né, sem que ele se movimentasse. Então as caixas de sapato começaram a voar, como se tivessem asas. Então uma enorme balbúrdia, ninguém sabia de nada, nem ele próprio, e que ele até então ignorava a sua própria mediunidade, que até porque pela orientação religiosa não tem muito contato, né, com o lado espiritual, então ele ignorava esse fenômeno. Até porque nós sabemos que a mediunidade de efeitos físicos, ela pode ser utilizada, os espíritos podem se utilizar dela, independente da vontade do médium. O médium está ali naquele ambiente, eles se utilizam do médium, o médium às vezes nem sabe que é médium, nem sabe que está sendo ele que está produzindo aquele fenômeno. E então nem as pessoas conseguiam entender e ele muito menos. Então, mas aí, fruto da ignorância, né? Imaginavam logo coisas do diabo. E aí gritaria para aqui e tal. E aí foi chamada a polícia. Está acontecendo as coisas estranhas, tem que verificar. Então a polícia vai lá para investigar. Aí também veio o padre. Porque chegou lá o policial, chegou a reboque o padre também. Deve ter sido o policial, né, Lei, que provocou. Falou assim, o negócio lá está meio complicado. Eu vou me acautelar e vou levar um padre junto também para garantir. E aí o padre apareceu para exorcizar. Gente, qual foi o resultado? Nada, nada. Continuava na mesma, as coisas voando. Mas aí um sensacionalismo já foi criado. Por quê? Porque veio, faltava quem nesse contexto? Tem a polícia, já tinha o padre, faltava a imprensa, e ela não se fez esperar. Então, o sensacionalismo e tal, aquelas notícias, manchetes estampadas, e descobriu que ele, o Mirabelli, era quem provocava tudo aquilo. Então é este Mirabelli. Aí ele foi acusado por populares, por populares, né? Geralmente a mole humana que movimenta as coisas. Então, disseram que ele estava possuído pelo demônio e tendo sido vítima de agressões nas ruas. Ele próprio, Mirabelli, foi agredido nas ruas. Tá? Não foi ele endemoniado e começou a espancar as pessoas, não, só para ficar bem claro. Agora, a sua casa, do Mirabelli, chegou a ser apedrejada por fanáticos religiosos. Isso, aliás, viria a ser muito recorrente na vida do então debutante a médium Carmine Mirabelli. Mas, queridos amigos, pergunto a vocês, quem está nos acompanhando, vocês já tinham ouvido falar de Carmine Mirabelli, Carlo Mirabelli? A Eudócia está dizendo,
Tenho descendência italiana e portuguesa. O meu pai era português. Cresci com a melhor comida. É verdade, Eudócia. Bom dia, Mara. Ah, Mara me desejando parabéns, atrasado, felicidade, sempre, minha querida. Que Deus continue te iluminando, que assim seja a todos nós. Muito obrigada. Verdade. Mas vocês já tinham ouvido falar... o Pedro está dizendo assim, amigo Arnaldo, admiro, sabe, estou brincando, pois sabemos a importância espiritual das pessoas que se propõem a grande número de filhos. Parabéns. É verdade, né? É verdade. Porque hoje, apesar de que a humanidade está crescendo muito, mas os casais limitam muito o número de filhos, inclusive tem casais que nem querem mais ter filhos. Imagina se ninguém mais quiser ter filhos, daqui a pouco a humanidade vai desaparecendo. Mas tudo a seu né? tempo, né, Lília? Eram guerras e mais guerras, muito conflito, muitas vidas humanas ceifadas, a medicina evoluída hoje, mas naquela época nem tanto. Então, ceifava-se vidas, moléstias diversas, né, etc. E, então, a necessidade de povoamento também era grande, né? Existiam lugares com baixa densidade demográfica, hoje muito raro, ainda tem, mas naquela época era muito comum. Então, e também os espíritos precisavam renascer, reencarnar, como ali colocou o Pedro, né? Até para que possamos evoluir. Imagina se não tivéssemos tido paz. Estaríamos ainda como espíritos desocupados, não? Errantes, né? Erráticos. Né? Errantes. Mas o Pedro, tanto o Pedro quanto a Sueli, disseram que não tinham ouvido ainda falar de Carmine Mirabelli, nascido em Botucatu em 1889, né? Isso, ano da proclamação da República. Janeiro de 1889. Mas, queridos amigos, tem tanta coisa, olha, tem 3 livros bem volumosos. Mais de 400 páginas cada um. Falando sobre Carmine Mirabelli. Ele foi pesquisado, ele foi assim um médium de muito potencial. E é interessante que muitos de nós espíritas realmente tem tantos grandes trabalhadores dentro da seara do Cristo que a gente não tem condições de conhecer todos. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre o Carmine Mirabelli, Carlo Mirabelli, para que a gente possa conhecer pelo menos um pouco e até sermos gratos por tudo que ele passou e contribuiu para essa ciência nova que era o Espiritismo nascente, porque a parte dos fenômenos pesquisados por grandes pesquisadores, inclusive estrangeiros, contribuíram muito para esse entendimento desses fenômenos, que não eram mistificações, não eram truques, não é bem mistificação que eu queria falar, não era assim uma coisa de mágicos, né? Prestidigitação. Não era uma coisa assim falsa, né? Bom dia, Geraldo. Bom dia, Geraldo desejando. Bom dia, irmãos em Jesus Cristo. Bom dia, Geraldo. Que bom. Mas, queridos amigos, nós vamos continuar falando de Carmine Mirabelli amanhã, 10 horas da manhã. E hoje, segunda-feira, 8 horas da noite, 20 horas, nós temos a nossa palestra das segundas-feiras. Ao final, nós temos o passe, a distância, a magnetização das águas, das medicações. Estão todos convidados a participar desse nosso encontro das segundas, que é a nossa palestra, e o nosso momento de reflexão. Mas convidamos amanhã para continuarmos juntos nesse café com o Evangelho, esse bate-papo descontraído, mas que vai nos trazendo muito aprendizado, vai nos trazendo muitas reflexões. Foi muito bom estarmos com vocês. Bom dia, Serlei, que bom estarmos juntos. E amanhã estaremos juntos novamente, lembrando que os nossos canais do YouTube, do Telegram, todas as nossas lives ficam lá na playlist do YouTube. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra.
E o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. E o que nós convidamos nesta manhã? Quem ainda não conhece os nossos canais, entre lá, se inscrevam, compartilhem, dê um joinha. E quem já conhece também, entre lá, compartilhem, façam comentários, vamos espalhar essa luz. Emmanuel nos propõe espalharmos essa luz quando ele nos diz: a maior caridade que podemos fazer como Espiritismo é a caridade da sua divulgação. Só para lembrar, o nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, porque tem outros de estudos espíritas, mas o nosso é o de Olambra. Queridos amigos, paz a todos, aguardamos vocês hoje às 20 horas e amanhã às 10 da manhã. Então, muito obrigado a todos mais uma vez. Já viram, né? Ser médium, principalmente médium pioneiro, né, gente? Não é fácil, não. Então, vamos continuar amanhã com esse nosso agradável bate-papo, falando sobre mais essa personagem que trouxe tanta luz para nós, enquanto humanidade. Muito obrigado, tenha um bom dia, um bom feriado e até amanhã, se Deus quiser.